gente, eu amo a técnica de marmorização por imersão. É uma técnica que está sempre na moda e que proporciona um resultado incrível. Mas é muito importante que antes de você fazer a imersão na tinta, a peça seja preparada. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Nós estamos acostumados a realizar essa técnica com tecido, com papel, mas existem materiais como a cerâmica terracota, que é um material bastante poroso, bastante absorvente, o gesso, o MDF, a madeira, que precisam de uma preparação prévia para que a tinta adira super bem na superfície, não cause manchas, não cause bolhas, e isso é bastante importante. Então, na parte 1, que é essa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês como fazer a preparação correta desses materiais, para que na próxima aula nós comecemos a fazer essa técnica incrível que eu tenho certeza que vocês vão adorar e fazer trabalhos belíssimos. E lembrando, gente, que toda a parte teórica a respeito de marmorização Suminagashi, Ebru, essa marmorização aqui por imersão, estão no guia prático de marmorização que eu preparei com o maior carinho para vocês e que eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Tem toda a parte teórica, tem vídeos explicativos, enfim, você terá em suas mãos um manual completo a respeito dessa bela técnica. E se você está gostando da sugestão de hoje, não deixa de me dar aquele like, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal. E agora vamos começar a preparar os nossos materiais. E para a próxima aula, os materiais que eu vou utilizar é a cerâmica terracota, vou também na madeira, essa é uma madeira de pinos, cerâmicas também. Também vou ensinar no gesso e no MDF. Esses serão os materiais que eu irei utilizar na próxima aula para nós fazermos a técnica de marmorização por imersão. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensine também outros materiais, como vidros, plásticos, palha, aí me deixem aí nos comentários, porque eu vou preparando novas aulas, porque para cada tipo de material nós temos uma preparação diferente. Como eu falei para vocês, preparação é algo fundamental, porque não é só mergulhar a peça na tinta, né, e produzir aquele efeito lindo. Se a peça não estiver preparada, ela vai criar bolhas, a tinta não vai aderir corretamente, seu trabalho vai estragar. Então agora eu vou ensinar o passo a passo de cada material para que vocês façam trabalhos belíssimos e que também dê certo. Então os primeiros materiais que eu vou preparar são os materiais que têm mais porosidade. Porque a gente sempre imagina, um material poroso desse é só eu mergulhar na água com tinta, ele vai absorver a tinta, né, e a água e vai ficar perfeito. Não é assim que acontece, gente. Se você colocar esse tipo de material, o gesso, a cerâmica, que são bem absorventes, na hora que você colocar na água, ele pode manchar, porque ele vai absorver de maneiras diferentes, né, no decorrer aqui da peça. E também depois a sua peça pode descascar. Então, esse passo é muito importante. E a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar as imperfeições, que normalmente vem alguma bolinha, alguma imperfeição. E para isso nós aplicamos a lixa, gente. Usa uma lixa fina, uma lixa 350, olha, e vai passando, né, em toda a peça e retirando qualquer imperfeição que possa ter. Isso é bastante importante. Olha, passa levemente, porque a ideia aqui é só você deixar a peça mais lisinha, né, e retirar algum quebradinho que possa ter, alguma coisa assim. Tá vendo aqui, ó, tem umas linhas, né? Eu vou também passar. Pro acabamento, né, gente, é tudo numa peça. Só tomem cuidado, né, para não tirar o desenho aqui. Do passarinho, no caso, tirar os detalhes. É só mesmo para deixar a peça um pouco mais lisinha.
Agora que eu passei a lixa, né, em todo o passarinho aqui de terracota, você pode fazer de duas maneiras. Você pode agora lavá-lo ou você pode passar um pano úmido, que é o que eu vou fazer, tá? Se você resolver lavar, né, colocar só água mesmo para tirar o excesso de pó, é bastante importante após a lavagem você deixar secar bem antes de nós irmos para a próxima etapa. Ele não pode estar molhado. Como vocês estão vendo, ó, eu estou passando aqui o paninho molhado, olha como ele absorve bastante a água. E essa água não pode ficar, então se você colocar embaixo de uma torneira, a água toda vai absorver aqui no barro, né? E aí é importante que você deixe secar, que a próxima etapa que nós vamos fazer é impermeabilizar essa peça. Então eu costumo passar só um paninho mesmo, para tirar esse pozinho, né, que caiu aqui da lixa, ó. E deixar minha peça bem limpinha, já preparada para a próxima fase. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o copinho e também com esse prato que eu vou marmorizar na próxima aula. E agora, gente, vamos fazer a mesma coisa com o gesso. Não sei se dá para ver, tá vendo? Aqui tem um quebradinho no gesso. Esse gesso tem bastante detalhes, né? Então eu vou retirar, olha, só alguma coisinha que eu tô vendo que quebrou, né, ou que lascou, para minha peça ficar bem bonita. Algumas peças maiores de gesso vêm também com algumas bolinhas. Então é importante, né, nós fazermos isso. Olha, aqui na parte de baixo, ó, tem essas imperfeições. Aí passa a lixa e deixa bem liso. Aqui no gesso, eu posso vir com o pincel, olha, e limpar bem, né? Tirar todo o pozinho. Esse gesso aqui tem bastante detalhe, então é sempre importante você pegar um pincel com a cerda um pouco mais dura e ir passando, né, e retirando também qualquer tipo de pó, ou mesmo pó, né, que você lixou. Olha. E agora aqui também já está preparado. Essa madeira, ela já está bem lisinha, né? Ela já veio desse jeito, então não há necessidade de lixar. Na madeira eu não vou fazer nada e também não vou lixar o MDF. E agora a próxima fase, gente, é a impermeabilização, que eu vou mostrar para vocês quais são os produtos corretos para nós impermeabilizarmos e vai ajudar como se fosse um primer, né? Para que na hora que nós mergulharmos na próxima aula para fazer o nosso lindo efeito de marmorizado, a tinta adira super bem aqui nas peças, tá bom? E agora nós vamos para uma etapa que muita gente pula e que muita gente também não conta quando ensina essa técnica, que é a selagem das peças. E essa selagem vai fazer com que a tinta deslize muito bem nas peças e forme aqueles desenhos belíssimos, sem nenhum tipo de mancha ou bolha. Então é um segredinho que eu tô aqui compartilhando com vocês para que vocês obtenham sucesso na marmorização por imersão. E nós vamos selar usando estes materiais, gente. Olha, você pode utilizar um verniz acrílico à base de água. Eu prefiro usar o fosco porque ele não vai interferir depois no acabamento da peça. Mas se você só tiver do brilhante, não tem problema, pode usar. Mas o fosco, eu acredito que fica melhor porque depois você pode optar que acabamento você quer dar, né, no final para sua peça. E também pode usar o selador acrílico, né, que ele é muito parecido com o verniz acrílico à base de água, só que ele é um selador, muito usado para selar gesso, de pintura em gesso. Também é muito bom, ambos darão um excelente resultado. Em último caso, gente, caso você não tenha, esses aqui são os melhores produtos, tá? Mas se você não tiver, você pode também usar uma cola forte, tipo aquela Cascorês que eu uso sempre aqui. Coloca uma parte de cola e 2 de água, mistura bem, ela vai ficar na consistência aqui do verniz e você usa. Mas o ideal, gente, é usar o verniz, tá? Porque aí sua peça realmente terá um acabamento profissional. Então esse verniz tem um preço muito bom, não custa caro, então é ideal usar esse tipo de material. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar todos os materiais que eu estou utilizando aqui na aula. Inclusive, antes de comprar, né, esses copinhos aqui tão bonitinhos de terracota, vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês adquirirem, tá? Então, vamos começar aplicando aqui no gesso.
No gesso, eu vou aplicar aqui o selador acrílico, tá? Mas poderia ser o verniz também. É só para vocês observarem, né, os dois tipos de acabamento, que na verdade são bem parecidos. Eu gosto sempre, gente, de passar mais de uma camada, tá? Então aqui eu tô passando a primeira camada. Vocês estão vendo, ó, o gesso, ele absorve rapidamente o selador, né? E isso aconteceria com a tinta, então poderia causar algum tipo de mancha, olha só. Mas selando assim, vocês vão ver na próxima aula como fica lindo e como ficará bem mais fácil nós fazermos todo o processo, né, de marmorização por imersão. E agora é só passar em tudo, tá? Como esse gesso tem bastante detalhes, eu tô dando assim as batidinhas com o pincel justamente para penetrar bem, né, aqui nos relevos. Pra não ficar nenhuma parte sem passar. Eu vou aplicar essa primeira demão e depois vou aplicar mais uma. Vocês estão vendo aqui que não tô me importando muito com a maneira como eu passo o pincel, porque ele é autonivelante e o gesso absorve rapidamente aqui o produto, então não precisa ficar se preocupando com as pinceladas, tá? Uso um pincel macio, como eu tô fazendo, um pincel chato. E também vou passar aqui na parte de baixo. Sela tudo, tá, gente? E pronto, né? Agora que eu passei essa demão, eu vou deixar secar, passar mais uma. E vou deixar aqui do lado, daqui a pouco nós voltamos nessa peça. E vou fazer agora, gente, a mesma coisa com os outros materiais. Olha. Aqui no passarinho de terracota, vou passar o verniz acrílico à base de água. Eu não preciso nem lavar o pincel, porque os dois produtos têm praticamente a mesma composição. Então, não há problema de usar o mesmo pincel, tá? Olha, vou passar também aqui no passarinho e selar bem aqui essa terracota. Vou fazer a mesma coisa nos demais materiais. Agora aqui no copinho, olha, eu vou passar só do lado de fora também o verniz acrílico à base de água fosco. Eu tô falando de passar somente do lado de fora, porque depois, se você quiser usar esse copinho como utilitário, né, para colocar bebida aqui dentro, aí o acabamento interno é outro, né? Eu não posso passar esse tipo de verniz dentro. Mas na aula que vem eu mostro para vocês, porque aí tem que ser um verniz apropriado, né, para entrar em contato com o alimento. Esse aqui não pode, então por isso que eu tô passando mesmo só do lado de fora do copo, tá? Tá vendo, gente? Praticamente, ó, já secou. Aqui eu já passei, mas ele absorve muito, muito rápido. Então por isso que é importante aplicar mais de uma demão para a peça ficar bem selada. Vou deixar aqui do lado. E agora, gente, a mesma coisa aqui na madeira. Vou passar o outro selante também, porque aí eu utilizo os dois materiais. Aqui no MDF, gente, a mesma coisa, tá? Só que no MDF, se você quiser, você pode também utilizar a goma laca indiana, que ela também sela muito bem o MDF. Então, nesse caso aqui, pode também, se você tiver, usar. Mas, se já estiver usando ou o verniz acrílico ou selante, aí continue, né? Para você não precisar comprar outro material, que também vai servir perfeitamente esses aqui. O MDF também é um material bastante absorvente, né? Que ele tem mais porosidade até do que a madeira. Pronto, gente, agora eu vou terminar de passar nos outros materiais e já volto para a próxima etapa. Até já. Bem, agora que nós já passamos o verniz, olha, em tudo, ficou perfeito, né? Nem parece que foi impermeabilizado. Só que agora a peça já está pronta para mergulhar sem ter problema, né, de acontecer uma absorção muito forte de água e de tinta e manchar aqui o nosso trabalho, né? E agora eu vou dar uma outra opção para vocês, porque
A tinta, quando nós mergulhamos, ela fica um pouco translúcida. Então, se você quiser, por exemplo, mergulhar sua peça e que apareça de fundo aqui a cor da cerâmica, aí já está preparado, essa peça você já pode levar, né, para mergulhar e fazer a técnica. Agora, se você quiser que a cor fique mais vívida, então é necessário dar um fundo. E eu recomendo que você dê um fundo branco com uma tinta acrílica, porque aí sim, né, na hora que você mergulhar, aí a cor vai ficar bem mais forte, bem mais presente. Então existem essas duas possibilidades e eu vou hoje preparar alguns desses aqui pintados, assim como o MDF, a madeira, outros eu vou deixar na cor natural, para no dia da aula que vocês possam verificar, né, a diferença entre os acabamentos e escolher, né, o que melhor vai se adequar aí ao seu trabalho, tá? E o primeiro que eu vou pintar é o gesso. O gesso eu gosto sempre de pintar, porque por mais que eu tenha passado o verniz, o branco do gesso nunca é um branco puro, né? Então eu acho no gesso importante nós passarmos a tinta branca para ficar um fundo bem bonito. E não há problema algum, tá? De passar a tinta aqui sobre esse acabamento que nós fizemos com o verniz, porque ela vai aderir muito bem. Então, gente, é só passar uma camadinha. Como o gesso já é branco, uma camada só de tinta já é o suficiente, né, para cobrir. E vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, né? Daqui já dá para notar, tá vendo? Olha, a cor do gesso e a cor, né, com o fundo branco. E a mesma coisa, né, gente? Como essa peça aqui, ela tem vários detalhes, relevos, vai batendo assim com o pincel para a tinta penetrar bem e ficar uma pintura bem coberta. Eu agora estou usando uma tinta acrílica, né, também de acabamento fosco. Pronto, gente, ó, já passei em tudo. E depois que secar, né, também vou passar aqui na parte de baixo. E vou fazer a mesma coisa, olha, por exemplo, na tampa também de MDF, porque eu acho que essa cor aqui, né, para ficar de fundo não é tão bonita. Então também a tampa eu vou pintar de branco. Mas se quiser pintar com rolinho, gente, também pode, tá? Tô só aproveitando aqui o pincel. É que no MDF eu vou precisar de mais de uma demão, então vou passar essa primeira, deixar secar e depois passar uma outra demão. E vou fazer a mesma coisa em alguns, né? Vou pintar também um desses copinhos inteiros. O passarinho acho que eu vou deixar aqui na cor natural. E daqui a pouco, quando já tiver pintado tudo e tiver tudo seco, eu volto para mostrar para vocês o resultado. Pronto, gente, já passei em tudo, as peças já secaram. Aqui nesses vasinhos, né, de cerâmica, olha, alguns eu passei só na metade, que eu quero fazer um efeito só na metade dele. Em outros eu passei em tudo, a tinta branca, olha. E em um eu não passei nada, porque assim vocês poderão observar bem o efeito, né, das tintas, das colorações neste material. Aqui no gesso, como eu falei para vocês, eu pintei ele todo. A madeira eu pintei aqui a parte da frente, as laterais. O passarinho eu vou deixar assim ao natural, não vou pintar. E o pratinho eu pintei de branco. E aqui também a caixinha de MDF, ela tá toda pintada de branco. E assim os materiais que nós vamos utilizar na próxima aula, na aula de imersão, já estão totalmente preparados e prontos para a aula. Aí, gente, eu peço a vocês que já preparem também os materiais. Nós vamos mergulhar naquela solução que eu já ensinei para vocês de CMC com água. Quem não assistiu ainda como preparar, né, aquele gel que nós vamos colocar as tintas sobre ele, eu vou deixar o link aqui aparecendo e também na descrição do vídeo. É a primeira aula sobre o Ebru, a marmorização Ebru, que lá eu ensino, né, como preparar o gel com CMC
Isso será importante para a próxima aula. Na próxima aula também a tinta que eu vou utilizar para fazer o efeito é a tinta acrílica, que também tem que ser preparada. E como preparar a tinta acrílica também já está lá no manual, né, de marmorizado que eu disponibilizei para vocês. O link para quem quiser adquirir está aqui na descrição do vídeo. Então é só preparar a tinta acrílica como eu ensino lá, e assim você já terá todos os materiais prontinhos para a próxima aula, para nós fazermos essa técnica linda. Combinado, gente? Então, até a próxima aula, e se você gostou, não deixa de me dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo com todo mundo e também se inscrever no canal, tá bom? Então, agora nos vemos na aula 2, onde vamos criar lindas peças. Tchau, gente, uma boa semana a todos.